Continuando aqui a parte do vídeo, a segunda parte do vídeo, né? O homem não tem nenhuma capacidade moral, espiritual de guardar a lei, então realizar uma obra perfeita, uma justiça perfeita que agrade a Deus. As nossas obras de justiça são como pecados luminosos. Isaías, o profeta, diz: as vossas obras são como um trapo de imundícia. Só existe uma forma, uma maneira de o homem alcançar essa justiça perfeita e completa e se tornar justo diante de Deus. E essa justiça está em Jesus Cristo. Ele desceu do alto céus e ele foi obediente em toda a lei de Deus. Ele cumpriu toda a lei de Deus. Ele realizou uma justiça perfeita e completa. E o Pai do alto dizia: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. São esses atos de justiça que agradam a Deus em Jesus Cristo. E toda aquela pessoa que ouve o Evangelho, ouve a palavra de Deus. Paulo diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando alguém ouve a palavra de Deus e a fé vem pelo ouvir a palavra, e aí a pessoa crê em Jesus. E ao crer em Jesus Cristo, ela é declarada justa, porque ela confia em Jesus. Confiar em Jesus Cristo como alguém que morreu em nosso lugar. Ele é o nosso substitutivo sacrifício. Ele nos substitui na cruz. Nenhum de nós tínhamos nenhuma capacidade de ir na cruz e morrer. Ele foi em nosso lugar. Ele sofreu a ira de Deus. Ele venceu aquele inferno na cruz para nos declarar justo ao crer nele. Quando cremos em Jesus Cristo, é imputada em nós a justiça dele. E aí a santidade, né? Somos declarados justos diante de Deus pela fé em Jesus. E após ser declarado justo, o Senhor Deus, o Pai, comunica a justiça em nós, que nós chamamos de santificação. O texto de Romanos, que fomos predestinados, Romanos 9, se eu não me engano é versículo 28, 29, por ali assim, fomos declarados, ele diz assim, predestinado para ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Aí diz também, Efésios capítulo 2, versículo 10, porque nós somos feituras suas, criada em Cristo Jesus para boas obras. Isso é a santificação. Somos então declarados justos pela fé em Jesus Cristo. E nós não somos abandonados, ficamos sozinhos. Deus está conosco operando pela fé, através da sua graça, a santificação em nossa vida. E o nosso Senhor Jesus é o nosso Salvador, o nosso Senhor. E é nele que devemos confiar. E é ele o nosso Salvador. Isaías, o profeta, no capítulo 61, no versículo 10, ele diz: regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus. Me cobriu com manto de justiça, como o noivo que se adorna com atavios e como a noiva que se enfeita com suas joias. Me cobriu com manto de justiça. O nosso Senhor contou uma parábola em que as pessoas estavam na festa de casamento, né? E a maioria estava com a veste nupcial, mas havia um homem que não estava com as vestes nupcial. E o rei perguntou sobre as vestes nupcial, e o homem ficou emudecido. E foi dada a ordem: amarrai e lançai nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dente. Se os homens morrerem, partir dessa vida para outra, sem ter a fé em Cristo, estando despido das vestes de justiça de Cristo, eles estarão perdidos para sempre. Porque negar a justiça de Cristo é negar a oferta de salvação. Nenhum homem pode se tornar justo diante de Deus sem a fé em Jesus. Somente pela fé em Jesus Cristo o homem é declarado justo. E Deus o aceita como filho. E todos aqueles que creem em Jesus são declarados justos. Porque pela graça nós somos salvos. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não há salvação pelas obras, há salvação pelas obras de Cristo somente.